Olá, amigos, amigas. Estamos aqui vivendo mais um podcast. É um instrumento de anúncio para nós, uma ferramenta que a Pastoral da Comunicação em nossa paróquia Nossa Senhora do Brasil organiza com muito carinho, e nossa comunidade fica muito feliz de poder chegar até a sua casa, até a sua família, e você abrir um espaço para conectar com informações, com evangelização e com formação, que é todo dia somos chamados a sermos novas criaturas. Queremos também pedir que você ajude a divulgar o nosso canal. Nós já passamos de 6.000 inscritos, nosso canal no YouTube, Paróquia Nossa Senhora do Brasil. Envie também para familiares e amigos, e quando nos acompanhar, dê o like positivo, que aí o YouTube vai compreendendo a importância do nosso canal e vai apresentando para mais pessoas. Agradecemos, e hoje temos um convidado, como sempre trazemos pessoas muito queridas, e hoje o convidado é o nosso amigo, o professor Orlando Bolsoni, que tem um currículo aqui maravilhoso. Nós vamos falando ao longo aqui do nosso bate-papo, nesse podcast Conexão em Fé. Orlando Bolsoni, que atualmente é o nosso vice-prefeito, e que tem um carinho muito grande para o nosso bairro, e também que conhece a cidade. Eu posso dizer que em São José do Rio Preto, se há uma pessoa que conhece a cidade, é o Orlando Bolsoni. Então, trazemos para o tema de hoje, do nosso podcast, esse São José do Rio Preto, ontem, hoje e amanhã. Seja bem-vindo, professor Bolsoni. Primeiro, é uma honra estar junto do senhor, que é a minha referência, quem me orienta a minha família, inclusive nas questões de fé, nas questões, também nas questões sociais. Então é uma honra estar aqui. Eu tenho um vínculo com a paróquia desde sempre, desde a sua formação, desde a sua construção, à época com o saudoso padre Cesarino. E a Paróquia Nossa Senhora do Brasil, ela tem um papel especial no desenvolvimento de toda a região, a região leste, que é essa região que começou no São Diocleciano, que ela foi desenvolvida em 3 etapas, e era para ser um conjunto habitacional, inclusive não dotado da totalidade da sua infraestrutura, inclusive as casas construídas pela Coab de Bauru, já em associação com a Caixa Econômica Federal, e as casas eram para ser entregues sem asfalto, e também com esgoto de fossa. E aí isso colocaria em risco o nosso Córrego da Felicidade, que tem um nome lindo, além de ter toda uma característica. E foi uma característica própria. E foi no governo do saudoso professor Manuel Antunes, onde nós fizemos um emissário protegendo, foi um dos primeiros emissários de esgoto protegendo o Córrego Felicidade até ao Rio Preto, para captar o esgoto do bairro. Colocamos a rede de esgoto, fizemos que fosse construído já com rede de esgoto, e um sistema de mutirão liderado com ampla participação da igreja. Então, isso é década de 80, primeira entrega que foi em 1986. Em sistema de mutirão, com a antiga nossa Caixa, que hoje é o Banco do Brasil, nós fazíamos um mutirão para fazer o asfalto. Então, fazia o asfalto em preço de custo, dividia proporcionalmente a cada mutuário. Então,
eu diria que essa estruturação e o papel da igreja na sua condição de liderança fez, e isso é digno de estudos, inclusive, eu acho que pesquisadores poderiam se interessar pelo tema. Então, teve o papel dessa região ser uma região desenvolvida, é uma região desenvolvida dentro de toda a cidade de Rio Preto, e quando era uma região que ia ter uma característica de conjunto habitacional tradicional naqueles moldes mais antigos. Então, a igreja teve um papel fundamental. Depois, já no primeiro governo do Edinho, nós estávamos juntos nos dois governos, traçamos um modelo de desenvolvimento próprio aqui, que a igreja, mais uma vez, absorveu com os Parques da Liberdade. Então, puxando o desenvolvimento, criando novos vetores de desenvolvimento para desafogar, para tirar a pressão que existia sobre o desenvolvimento na região norte. Então, a gente espalhou o desenvolvimento da cidade, que agora, ainda nessa semana, ele se consolidou com a inauguração do anel viário, que com isso então faz com que o desenvolvimento ele seja espalhado por todas as regiões da cidade. Os primeiros estudos foram realizados também no governo do professor Manuel Antunes, e à época já participou o secretário hoje de Obras de Israel, Milton Assis, o Nicanor era da Sociedade dos Engenheiros, nós participamos, os técnicos, daquele desenho inicial que foi utilizava principalmente os linhões, como nós temos aqui do lado da nossa igreja, da CPFL, se construiu um anel viário dentro da cidade. Esse aqui é o grande diferencial. Os anéis viários das outras cidades, eles são fora, em razão de busca, né, de menor custo, e aí ele acaba não sendo vetor de desenvolvimento. No nosso caso, é único, no caso de São José do Rio Preto, ele é dentro da cidade, então ele espalhou o desenvolvimento para toda a cidade. Então, o São Diocleciano e a Igreja Nossa Senhora do Brasil teve esse papel de ser uma referência, tanto referência de encontro, referência de debate, referência de organização da população na construção da busca de melhorias. Então, não é acidente a região ser desenvolvida. E aí, foi planejado esse desenvolvimento, e a igreja e a paróquia Nossa Senhora do Brasil teve um papel muito especial nisso. Que bom, professor Bolsoni, e olha aí toda a comunidade Nossa Senhora do Brasil, a importância de nós sermos esse corpo, essa família. Exato. Como nós sempre lembramos que a comunidade é o lugar de fomentar oportunidades, criar oportunidades, ser um lugar de acolhida. Que bom que a Nossa Senhora do Brasil também tem sido essa parceira. Professor Bolsoni, sempre há uma pergunta, e essas pessoas, cada um traz uma história. Aqui começou como maquininha, né? Exato. Como que foi essa escolha? Porque alguns falam, por que não ficou maquininha, né? Passou a São Diocleciano. E o Diocleciano não é reconhecido um santo, né? Exato. Então, mas como essa história, como aconteceu? A época, então a região era conhecida como maquininha, que era o apelido do seu Domingos Sufredini, que tinha um dos loteamentos aqui feito pela aqui do lado da igreja, no pós-avenida, bem próximo ao Córrego Felicidade. Esse é onde, inclusive, já tinha uma pequena comunidade e que era conhecida por maquininha. À época, a Caixa Econômica Federal, através da Coab de Bauru, adquiriu a área, e depois a Caixa Econômica, houve uma discussão na denominação,
tendo em vista que a Caixa Econômica quis homenagear um dos diretores que foram decisivos na construção das 3 etapas, dos diretores da Caixa Federal, das 3 etapas aqui da nossa região. E ele tinha um irmão recém-falecido que se chamava do Diocleciano. E aí, então, foi argumentado que não poderia colocar, que era difícil, né, explicar, e aí se optou, à época a Caixa sugeriu, a Câmara aprovou, fazendo a denominação escolheu então como se fosse santo padroeiro, que na realidade parece até que ele não consta do rol de santos da igreja. E houve uma discussão, não chegou a ficar dividida a população, mas uma parcela da população saudosista, né? Aqui tinha o campo, que tem até hoje, que se jogava futebol nos finais de semana. Tinha aquele espaço, que era um espaço muito bonito, conservado, que era onde tinha as oficinas do Maquininha, que eram as oficinas, o seu Domingos Sofredini, ele prestava serviço para a CR2, que construiu a Transbrasiliana, que é a nossa rodovia BR-153. Que é essa... e aí eram as oficinas, onde ficavam as máquinas. Então, daí que veio o apelido Maquininha, o apelido do seu Domingos Sofredini, que eu tive a honra de conhecer, inclusive, e ele também participava muito ativamente nas campanhas políticas, utilizando as suas máquinas, sempre em prol de um dos candidatos, inclusive nas campanhas. As campanhas eram muito mais de rua, né? Os comícios, tudo, ele participava ativamente. E a chácara é um lugar muito aprazível, tinha muito bonita, uns bambuzal muito bonito. E ele recebeu, inclusive, presidente, que viria a ser presidente da República, depois, caso do Jânio Quadros. Os governadores que vinham, normalmente, se fazia uma recepção simples, mas muito afetuosa aqui na chácara, do seu Domingos Sofredini, conhecido como Maquininha. Então, essa foi a discussão. Então, a Caixa Federal que acabou estabelecendo a Caixa Federal através da Coab de Bauru, que estabeleceu o nome. Não, perfeito. Então, fica claro que foi um gesto de gratidão a quem facilitou, né, para que existisse o bairro. O bairro, exatamente. E assim passou São Diocleciano. Exato. O Bossoni, ele tem assim, um testemunho muito bonito na vida familiar, casado com a Wanda, 2 filhas, Karina já no céu, na eternidade, retornou lá aos 42 anos, né? 42 anos. E a Paola morando nos Estados Unidos, casada, sim, e Deus o tem abençoado com 5 netos. 5 netos, olha que beleza, hein? Eu sempre lembro nas celebrações, Bolsonaro, que os católicos precisam investir mais na família, né? Hoje, o Dom José dizia que se o saudoso Dom José, se os casais pudessem ter meio filho, teria meio filho, né? E que bonito ver também a família. Ela fez uma opção, ela fez um mestrado na Argentina, ela estudou na USP, depois eu falo da Paola. E ela onde conheceu o meu genro, eles são católicos, eles frequentam a igreja Nossa Senhora Visitation, lá em Elmhurst, próximo de Chicago, nos Estados Unidos. Uma das minhas netas, a Isabel, frequenta a escola católica Visitation, o Owen frequentou e a Helena frequentou. Então, eles fazem a escola católica como se fosse o nosso Santo Antônio aqui. Aí depois vão para a escola pública, que lá é muito forte, muito, muito boa.
E a Paola, quando conheceu o meu genro, eles fizeram uma opção de vida. Ela trabalhou, inclusive, na CIA. Ela foi assessora de marketing para a América do Sul. E eles fizeram a opção dela deixar as suas atividades profissionais para se dedicar a formar e educar a família. Então, o meu genro até então era um metodista. Aí ele fez opção pela fé católica, que o senhor, inclusive, presenciou, se casou, e sobre o casamento que foi ministrado pelo senhor aqui na Basílica. E dois dos meus netos, o Ian, o primeiro, que foi batizado aqui no Nossa Senhora do Brasil, e também agora o Benjamin, que é o último, que está com 7 meses, aguardou o tempo para ser batizado aqui no Nossa Senhora do Brasil. Que bênção, hein? Olha, família aí com 5 filhos e 2 que iniciaram, né? Ou seja, um agora na véspera de Natal, o Benjamin, fazendo a sua iniciação à vida cristã aqui na nossa comunidade Nossa Senhora do Brasil, que para nós sempre é uma alegria, Bolsonaro. E diz que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. O que o Bolsonaro pode falar dessa parceira? Nós estamos casados desde 1974. Aí nós tivemos a Karina em 76, a Paola em 79. A Vana, na realidade, ela que faz ela e a Karina fazia também. Ela que faz, e a Paola faz lá nos Estados Unidos, que faz o trabalho social. Ela sempre fez de forma muito discreta. Ela faz um trabalho social de forma anônima, como a Karina fazia também. Ela se dedica, faz o trabalho social. Ela fez uma carreira também através de concurso. Então, nós nos casamos em 74. Desde 75 ela fez concurso. E hoje ela é servidora da Secretaria de Logística e Transporte. E ela foi administradora do aeroporto por 45 anos. Então, ela se especializou na questão nas ações aeroportuárias. Aí ela administrou o aeroporto por todo esse período. Agora, com a privatização, ela deixou, e hoje ela trabalha na Secretaria de Logística. E a gente faz um trabalho sempre, e vamos continuar fazendo um trabalho social anônimo e de apoio nas frentes onde precisou, em especial, pessoal em situação de rua. Ela voluntária na pastoral, pessoal em situação de rua, que é uma situação muito... Eu diria que é o maior desafio do país hoje. Isso trabalha aqui, a nossa paróquia, em especial Nossa Senhora do Brasil, trabalha de forma muito forte. E vai ser um desafio para os governos. Às vezes os governos ficam pensando nas questões, nós falávamos há pouco, o senhor e eu, macroeconômicas, ficam pensando nos grandes temas, orçamento, e falta essas ações pontuais que são tão necessárias, que é a ação de acolhimento, de compreensão. Então, é um trabalho que a igreja ela tem esse papel. E a Paróquia Nossa Senhora do Brasil tem diria que essa missão que o senhor lidera tão bem, com tantos voluntários, que eu tenho um orgulho de frequentar aqui e de acompanhar esse trabalho, de ajudar dentro do que eu pude. A questão da pessoa em situação de rua, ela ocorre quando todos os serviços públicos falharam. Então, eu conversava esses dias atrás com o doutor Pelarim, que também é paroquiano aqui. Então, quando começou, faltou desde a economia. Então, desde a economia, falhou o social, foi falhando, virou policial, virou judicial. Então, e tem que ter esse enfrentamento. Eu acompanhei por dever de ofício os programas de governo,
eu obviamente apoiava e tenho um laço muito forte com o governador Rodrigo Garcia. Eu, por dever de ofício, acompanhei depois também os programas de governo. Então, eu vi do governador eleito, o Tarcísio, ele falava que seria o primeiro... seria o primeiro desafio que ele enfrentaria. Porque é a ponta. Se nós não tivermos autoestima, não tivermos assim, esse conceito de solidariedade, esse conceito onde que a gente se sinta no lugar do outro, fica difícil de fazer qualquer construção econômica. Não é a economia e o social tem que caminhar juntinhos, não pode se separar do outro. E a demonstração, eu diria, de maior sucesso de um governante, tanto aqui também eu acompanho o governo federal, a gente tem, eu tenho laços, né, fortes com o governador Alckmin, que agora é vice-presidente, então eu sei que é uma pessoa comprometida. Lá tem uma pessoa junto do governador Alckmin, que conhece, inclusive, o nosso trabalho, aqui de São José do Rio Preto, trabalho de tantas vezes que ele esteve aqui, que é o Floriano Pêsaro. Então, que eu tenho certeza que os dois governos vão enfrentar, não só por opção, mas também por necessidade. Se não enfrentar, sem autoestima, a gente não consegue construir, acabar com essa bipolaridade que está havendo entre as diversas, assim, a gente vê irmãos com irmãos, famílias. Então, se discutir ideologia, quando eu diria que para buscar exemplo, quando a Igreja Católica, o Papa Francisco, em especial, dá, através do seu exemplo de vida, o nosso bispo, o senhor, que é nosso pároco, dá exemplo, ensina através do exemplo, igual falava o Gandhi. Então, através do exemplo, então, não é época de divisão, é época de decisão e de união. E esse também foi o motivo que fez com que eu votasse política, aceitasse ser candidato a vice, é o que tem norteado o governo da Edinho, que eu tenho a honra de participar juntos. Perfeito. E esse trabalho que o professor Bolsoni que trouxe nessa questão social com os pobres em situação de rua é uma urgência. E como o Bolsoni lembrou, né, o governo eleito colocou como prioridade. Exato. E precisamos olhar, porque é o reflexo também de uma sociedade Exato. Que vai se fechando em si mesmo, vai se fechando nos condomínios e vai produzindo essa realidade. A gente se fecha como segurança, mas nós encontramos essa realidade. Eu penso, Bolsoni, que nós, inclusive, estamos partindo agora para uma ação nesse sentido, que é o fortalecimento das iniciativas, das entidades. O governo vai precisar olhar nesse sentido de repartir essas responsabilidades com quem deseja trabalhar e ajudar a fortalecer. Exato. Nós estamos com a campanha do metro quadrado justamente para a gente comprar, adquirir um espaço, um sítio onde vamos fazer nossos retiros, os acampamentos, mas ali iniciar uma comunidade terapêutica que tenha essa prioridade de trabalhar com situação de rua e trabalhar a dimensão de horta, de fazer eles pegar um gosto por uma atividade. Sim. E também ter, assim, na medida que recolocarmos no mercado de trabalho, eles têm um lugar para ficar. Então, a gente está estudando bem essa aquisição para atender todo esse conjunto da comunidade para evangelização, e eles mesmos estariam trabalhando ali no cultivo do sítio, com a questão da ordenha, levar, quem sabe, eles a
a readquirir, se reinventar nesse contato com a natureza, com a dimensão rural, que pode ser também um jeito de a gente contribuir para eles criar uma visão não somente urbana, mas também da comunidade rural. Então, o professor Bolsonaro sempre esteve ligado às obras sociais e que pudesse falar assim, desses governos. O senhor participou de vários governos aqui da cidade, sempre esteve junto, e como um caminho para a gente conseguir ter um êxito. Eu acho assim, primeiro, essa iniciativa é brilhante, que é um fenômeno muito complexo. O senhor vive isso, conhece o tema mais que eu, mas assim, é um fenômeno complexo e o que acontece? Cada pessoa tem um diagnóstico, né? E, na realidade, provavelmente, o encaminhamento é a soma desses diversos diagnósticos. Essa iniciativa, então, mostra um caminho. O que se observa que a pessoa ela precisa de buscar sentido na vida, aquele princípio de Viktor Frankl, da logoterapia, né? Ele precisa buscar sentido na vida. Eu acredito que uma experiência dessa, e é algo similar que começou, em especial com a Fazenda Esperança. Se a gente for lembrar, o Frei Hans, quando ele veio para o Brasil, quando ele veio para o Brasil, nos 8 anos que eu fui deputado, eu tive alguns contatos com ele, que era justo buscar estreitar ou criar parcerias entre o governo do Estado de São Paulo. Teve período, inclusive, que o Rodrigo Garcia era o secretário de Desenvolvimento Social, e de estreitar, depois Floriano Pires, de estreitar essas parcerias. E o Frei Hans, ele veio para o Brasil através de uma instituição pontifícia, ou seja, vinculada ao Papa, que é a ACN, que é o apoio à igreja, ação da igreja que sofre, que é uma instituição da igreja, que atua nos lugares mais difíceis e mais inóspitos, né? Desde, por exemplo, na África, com pobreza extrema, onde às vezes a necessidade de uma bicicleta para o padre, para ele poder visitar as comunidades. Eu lembro de uma vez uma missionária que nós fizemos aqui um grupo, juntamos recursos para comprar um estetoscópio para ela. E aí a gente falou assim, mas para esse estetoscópio, para um médico? Ela falou, não, é para um hospital que atende 40 mil pessoas. Então, essa é a igreja que sofre, que atua no Iraque, mas que atua também aqui no Brasil, nas regiões, e inclusive nesses espaços, na Colândia, lá em São Paulo. E o Frei Hans, inspirado, ele criou a Fazenda Esperança, que hoje eu tenho certeza que passa de uma centena e que tem no mundo todo. No mundo todo. Então, esse modelo é um modelo exitoso. E aí como o senhor tem a liderança, o senhor tem a nossa comunidade, é uma comunidade unida, é uma comunidade que tem compaixão, que o senhor semeia. Eu acho que tem tudo para ter êxito e para servir de referência, para outras cidades. Eu tenho confiança total que talvez esse seja o caminho, porque não adianta, o senhor tem experiência, sabe? Então, se leva o alimento para se tentar, primeiro, para a questão da fome, mas também para se tentar tirar, ser um instrumento, aquela atenção, questão do corte de cabelo, no caso que a Wanda
atuava, e tem equipe nossa que atua, o banho, é no sentido de mostrar o amor pelo próximo, e também é um momento que ele, às vezes, ele, entre aspas, ele se toca e consegue tirar a pessoa da rua e ele aceitar a internação. Um ambiente desse que o senhor está idealizando, é um ambiente de paz, é bem ambiente de franciscano, de beneditino. Então, é um ambiente que eu tenho certeza absoluta que eu puder contribuir, eu acho que vai ser exitoso e pode servir de referência, porque vai criar, as pessoas vão passar a ter sentido na vida. E que bom, Bossoni. E contamos, como sempre, contamos com o Bossoni. E essa nossa presença, Nossa Senhora do Brasil, junto aos irmãos em situação de rua, e a gente vai percebendo também o que está dentro dos traumas dele. É uma situação muito complexa, né? Mas nós, olha, nesse período que nós escolhemos também dar o nosso testemunho, como católicos, cristãos, pessoas chamadas a viver a caridade, nós já estamos aproximando de 2.000 banhos oferecidos, né? É um trabalho assim, como dizia Santo Agostinho, né? Fazendo todos os dias as mesmas coisas de forma extraordinária e maravilhosa, né? São banhos, a lavanderia, uma média de 1.000 a 1.500 peças de roupa lavadas. Agora, são todos gestos de carinho, como o Bossoni lembrou, de resgate da dignidade. Exato. Agora, conserto de roupas, porque isso a mamãe fazia em casa. Exato. As roupas, a gente não consegue roupa suficiente para toda a semana dar uma troca. Então, vamos consertar as roupas, né? Tem tido uma boa aceitação. Sim. Todo final de semana vamos com as nossas costureiras, né? Consertar as roupas. O corte de cabelo, que a Wanda tem sempre ajudado, marcado presença, cortou muitos cabelos, né? E também o cuidar das unhas, né? A podologia também conseguimos. O banho dos cachorros, eles amam. Um que está em situação de rua, né? Tem um cachorro, então o banho, a ração. O banho a eles, o banho solidário, o café da manhã. Então, fomos buscando, através da confiabilidade, parceiros que vêm caminhar junto conosco. E cada instituição, sendo valorizada pelo poder público, ela vai encontrando uma especialidade ali. Exato. Como hoje vai na medicina, é especialista. Exato. Esses dias me falaram, padre, eu estava com uma questão na mão. Não, padre, agora tem uma médica só de mão. Assim também, ninguém vai ser... Não, eu sou especialista em tudo. A gente precisa ser bom em algo, né? Então, eu penso que começar a despertar neles também essa atividade rural, que é uma possibilidade para eles. Inclusive, eu tenho na família um sobrinho que nós estamos fazendo essa experiência. Sim. Ele teve dificuldade também com as dependências. Sim. E agora encontrou uma moça, né? Está morando junto, ainda união estável, mas foi trabalhar no sítio. E o trabalho de hortas, fazendo um bem enorme para ele, é uma outra criatura. Correto. Então, numa comunidade terapêutica voltada com essa especialidade para o rural, a laboraterapia vai ser voltada aí, então, questão da agropecuária, questão dos suínos, da ave, ter granja, porque ali são atividades profissionais que eles poderão... Vão aprendendo, depois poderão executar também. Executar. Né? E assim cuidaremos do sítio e com eles mesmos, tendo a laboterapia. Né? E o Bossoni sempre teve essa presença forte na ação social, inclusive como deputado, foram muitas emendas voltadas para essa realidade. O motivo que eu fui eu aceitei, assim, igual recente que eu aceitei ser vice-prefeito, que eu aceitei ser deputado, foi para resolver algumas, assim, ajudar, né, contribuir em algumas questões. Uma das questões era exatamente essa de aproximar
de colocar o social na pauta, hoje o governo Lula fala que o governo recém-eleito fala nesse sentido, colocar o social no orçamento. Como eu fiz parte da comissão de orçamento, cheguei a ser, inclusive, vice-presidente, eu fui por 8 anos da comissão de orçamento, então um ponto a questão foi de colocar a questão social e a questão ambiental também. Colocar, então, ter efetividade. Lembrando que o último governo Alckmin, os 3 últimos anos, mais o primeiro ano do governo Dória, eu fui um PPA, ou seja, o plano, que eu fui o relator. Então, que planejava os quatro anos, 3 últimos do governador Alckmin e o primeiro do Dória. O que nós colocamos? Então, na questão de orçamentária e na questão da ação do deputado, na questão de emendas, que o senhor lembrou bem, nós fizemos. À época, em 2018, 2017, o Estadão, o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, e revistas também, a Isto É, fizeram um levantamento. Eu tinha sido o deputado que mais tinha liberado emendas até então. Eu liberei 130 emendas até então, com dando total que passava 50 milhões de reais. Então, dar atenção para as instituições. Uma das últimas, nós concluímos essa semana, que foi uma cozinha industrial para a APAE, e aí também eu trabalhava, juntava emendas de outros deputados quando, se necessário. Essa última, eu juntei recursos, inclusive, do deputado Geninho, Juliane agora. Então, veja, eu fiquei 4 anos em um trabalho da Madalena Volpe, do Valdir Nonato, da equipe da Aninha lá. Juntamos esses recursos e criamos uma cozinha onde a PAI vai poder se utilizar, vai poder depois aferir recurso alugando uma cozinha industrial de altíssimo nível. Então, essa foi assim, quase que um simbolismo. Mas assim, nós temos, por exemplo, a lavanderia industrial da Associação Lar São Francisco de Assis, de todos os hospitais da região, está sediada em Jaci, e foi a emenda que fizemos à época de R$500 mil. Acho que 2 dos andares lá, aqui do Nossa Senhora das Graças, nós fizemos. Então, sempre fazemos emenda um ano, outro ano. Então, é um trabalho também muito bem, que tem que ser muito bem gerenciado, porque não é só você indicar no orçamento. Recentemente, aqui, a gente tem o deputado Mota, né? Nós temos, no sentido de... Ele tem também adotado essa prática, então foi no sentido de motivar, de colocar. Então, hoje se transformou numa prática, a maioria dos deputados praticam. Até então, era pouco conhecida essa prática. Então, nós tivemos esse cuidado, tivemos o cuidado também, então, de novo, de colocar temas também, o caso da pessoa em situação de rua e a questão das dependências químicas. Nós trabalhamos junto. À época, o secretário de Desenvolvimento Social era o Rodrigo Garcia. Foi quando criou, então, um dos instrumentos, que é o cartão Recomeço, que paga por volta de R$ 1.500 para a comunidade terapêutica, ou, por exemplo, também hospitais, no caso do nosso Bezerra de Menezes, o Mahatma Gandhi, em Catanduva, que paga direto para a instituição o tratamento naquele período de recuperação, que precisa da desintoxicação. Então, são ações que elas precisam ser continuadas. Eu acho esse trabalho que a paróquia vai fazer é de extrema importância,
E acho mais importante, sim, ainda quando o senhor lembrou bem, quando nós discutimos a nossa participação na eleição, juntamente do Edinho, nós estabelecemos, uma das premissas é o seguinte, que parceria teria, o Edinho estabelecemos, teria característica de princípio, não só de estratégia, não escolher parceiro, que parceiro, então, a princípio, ou seja, sempre vai estar nas ações da prefeitura e os secretários, em especial a secretária de Desenvolvimento Social, a secretária da Mulher e das Minorias, secretária da assistência social, da educação, do trabalho, eles têm que ter o conceito de que a comunidade, que as instituições são as grandes parceiras do poder público. Onde há essa sintonia, onde há essa integração, há quase que uma certeza de sucesso. Então, acho que tem que ser uma marca que tem que ser estimulada dentro do meu raio de ação. Aí, a gente está ajudando a formatar, aí, através do prefeito Edinho, o presidente, o prefeito Fernando Cunha, o vice da região metropolitana de São José do Rio Preto, formar esse hábito e cada vez mais vincular governo federal, governo estadual, dentro dessa prática, colocando as instituições como as grandes parceiras. E, no caso, a Caritas, que faz um trabalho brilhante, e a nossa paróquia aqui também, e todas, e também das outras, dos nossos irmãos evangélicos ou espíritas, que têm trabalhos excelentes. Então, o governo tem que ter essa capacidade, o governo estadual, municipal, federal, essa capacidade de acolhimento. Que bom, Bolsoni, ouvir esse compromisso de parceria. Correto. E a nossa comunidade ela vai desenvolvendo essa vocação. Temos o trabalho com as crianças, né? A nossa Associação de Assistência São Diocleciano, fizemos questão de deixar anexado, né, o bairro no nosso trabalho social, a Associação de Assistência São Diocleciano, que atende também crianças de 7 a 12 anos. Esse nosso trabalho já vamos caminhando aí para 14 anos. A gente fica muito feliz, e isso é graças ao apoio de cada um. Temos o trabalho de entrega de medicamento na nossa farmácia. O professor pôde ver hoje aí todos os dias atendendo aí 20, 30 pessoas. Correto. Então, como dizia Santa Teresa de Calcutá, o que a gente faz é uma gota de água no oceano, mas sem essa gota o oceano seria menor. Né? Temos o trabalho com as mães, que não tem como preparar o enxoval para a chegada dos bebês, principalmente adolescentes, outras situações, que além da alimentação, nós fazemos um enxoval, entregamos através das oficinas de Santa Rita, no valor de R$600. Um enxoval prontinho, tem sido um trabalho muito abençoado. O trabalho com os doentes, nós montamos uma fábrica de fraldas geriátricas, né? E atendemos os doentes que estão residindo no território da paróquia. Nós criamos esse parâmetro para poder atender bem, e fabricamos as fraldas, e eles vêm buscar aqui uma fralda por dia, entregamos média de 30 a 35 fraldas para cada enfermo que nos procura. Desenvolvemos um trabalho para emprestar cadeiras de rodas. Hoje nós temos em torno de 40 cadeiras de rodas emprestadas na cidade, e quando retorna a gente manda reformar na oficina, muletas, cadeira de banho, andador. Então isso a Pastoral da Saúde ajuda a administrar. E com os nossos irmãos em situação de rua, nós também, já há mais de um ano, que nós bancamos 5 internações em uma comunidade terapêutica, pagamos aí mensalmente R$1.400. Por quê? Aquele que estão em situação de rua, Bolsonaro, eles não conseguem fazer triagem. Exato.
tem que ser imediato. E a gente tem feito essa experiência e agora temos um fruto que estamos celebrando. Ele foi contratado essa semana. Um dos que nós tiramos da situação de rua nesse tratamento foi contratado para trabalhar numa cozinha. Levamos ele para fazer o acampamento e agora já trabalhando, já conhecendo uma moça, assim, já para constituir família, né? Então, isso para nós é um presente. E esse trabalho gradativo que ele um dia que chegou lá no banho solidário, assim, deitado, dava uma compaixão. Falou, quero o tratamento? Quero, agora. Se for para levar, para fazer a triagem, ele não... A triagem ela fica, às vezes, muito burocrática. Então, a gente sabe que é um caminho a ser feito, mas precisamos encurtar esse caminho. Bolsonaro, nós tivemos aqui na comunidade, fizemos em julho uma peregrinação para a Terra Santa. Sim. Inclusive, vamos fazer outra, agora vamos retornar em outubro. Passando em Israel e Itália. Né? Em julho nós estivemos em Israel e no Egito. O guia que nos recebeu, quando nós saímos de Israel para ir para o Egito, eu senti que faltou clareza para ele. Isso eu quero trazer esse exemplo. Porque quando eu perguntei a ele, logo que nós fizemos um trecho até Cairo, ali de ônibus, né? E eu perguntei para ele como que se apresenta o Egito, qual que é a economia, e ele dizia assim, um pouco enrolado, muitas coisas, padre, muitas coisas. Eu falei, não, mas tem que ter a economia. Quando mudou o guia, o outro guia, quando chegamos em Cairo, ele disse, qual é a economia aqui do Egito? Ele disse, aqui é o pedágio marítimo que toca o país ali no canal Suez, todo produto que vem da China, que toca o país é o pedágio marítimo. Falei, pronto, alguém que soube expressar. Então, Bolsonaro, quando alguém lhe perguntar, São José do Rio Preto, qual é a economia, o que é mais forte aqui? A gente ouve algumas situações, fala que é a saúde ou é o comércio, mas como dizer assim para atrair e a pessoa ter clareza? Não, é esse o lugar que eu quero investir. A importância diferenciada é a diversidade. Todas as atividades econômicas, eles cabem em Rio Preto. Rio Preto é uma grande prestadora de serviços, 70% do nosso PIB vem dos serviços. O serviço da igreja é um exemplo, serviço de educação, serviço de saúde, serviço de cultura. Então, a cidade ela tem essa característica de ter uma economia diversificada. Isso não foi por acidente, foi construído. Começou a construção na década de 80, quando fizemos os primeiros planos para a cidade, já sempre, planos 80, a gente virava o ano 2000, sempre por volta de mais de 10 anos, normalmente 20 anos, então, de diversificar a economia. Por que nós fizemos essa construção? Em 83, quando nós assumimos a primeira vez, que nós observamos? Que cidades como Franca, que dependia muito do calçado e de pedras preciosas, Novo Hamburgo, lá do calçado no Rio Grande do Sul, passavam por crises seríssimas, por depender de um só produto. Então, nós fizemos a opção de diversificar a nossa economia. O que nós enxergamos agora o futuro? Então, nós temos um parque tecnológico, o senhor conhece, já visitou diversas vezes, nós achamos que a tecnologia, ou seja, e a tecnologia se aplica a todas as áreas. Aqui é um exemplo, nós estamos num espaço, estamos falando para milhares de pessoas e em função da tecnologia. Então, nós achamos que a cidade ela vai ter que ser tecnológica, ela vai ter que ser ecológica, inclusive o prefeito Edinho e nós conseguimos, junto do governador Rodrigo Garcia, um espaço de 950 mil metros quadrados junto à floresta, anexo à floresta do Noroeste Paulista, onde nós queremos trabalhar, inclusive crédito carbono, queremos trabalhar essa economia
que protege também o ambiente, que é o que o senhor pretende fazer, inclusive, com as pessoas em situação de rua. Então, dessa diversidade e a força das suas instituições, no qual a Igreja Católica tem um papel fundamental. Se a gente for ver historicamente, então, o primeiro patrimônio da cidade foi doado pela Igreja. O marco fundamental da cidade o marco inicial está na nossa Catedral de São José, certo? Eu acho que a igreja, a nossa paróquia aqui na História do Brasil, tem um papel aqui fundamental em diversos pontos da cidade. As paróquias têm esse papel de desenvolvimento, de aglutinação. Então, essa diversificação, a cidade sente menos as crises. Uma força enorme também é a igreja. A nossa paróquia atua na questão do empreendedorismo, que é a micro e pequena empresa. Então, economia que não depende de uma grande empresa. Sim. Então, cidades que dependem, por exemplo, a cidade depende da Ford, cidades que dependem de multinacionais, que têm uma grande capacidade de emprego, mas se tem uma crise lá do outro lado do mundo, vai ter reflexo aqui. Então, essa é a nossa característica. Essa diversificação faz que nós sintamos menos as crises socioeconômicas. É verdade. E nós aqui demoramos um pouco mais para também sentir. Né? E recuperamos mais rapidamente. A prova é que o ano de 2021, a cidade recebeu um prêmio do Tribunal de Contas, um prêmio único, só vai ter uma vez na vida, que foi a cidade que mais rapidamente se recuperou na economia no estado de São Paulo. Então, isso é uma marca. Então, a crise chega mais amena e sai da crise mais rápido. E a gente percebe, visitando aí os condomínios, os bairros, e está difícil de achar mão de obra de pedreiro, de servente. Dinamismo, essas áreas, encanador, eletricista, que estão todos bem empregados. E é uma realidade, por exemplo, a nossa paróquia, que é nossa comunidade, muito aqui humilde, mas ela tem 24 funcionários, né? São 24 famílias que ajudam a movimentar. Exato. Mas além aqui tem o aspecto, a paróquia tem uma característica que pode chamar de região polarizada, né? Então ela é um polo que irradia, que cria sinergias, então que irradia além no aspecto de organização, que ela pode ser socioeconômica, o aspecto fundamental, que é a questão espiritual. Então, as inteligências, aí, quem gosta de estudar esses assuntos, nós temos pesquisadores nas nossas universidades aqui que pesquisam. Então, a inteligência tem a inteligência matemática para números, aí, chamada inteligência intelectual, medida com números. Nós temos a inteligência emocional, que é o equilíbrio. Então, às vezes, a pessoa é um grande líder, mas não tem inteligência emocional. A história do murro na mesa, esse tipo de liderança, no meu modo de ver, coisa do passado. Verdade. Eu acho que as lideranças foram um modelo de liderança, que é a questão da humildade. Então, e uma terceira inteligência, que é o QE, que é a inteligência espiritual. A inteligência espiritual, ela nos dá essa tranquilidade. E aí a fé é fundamental. Fundamental nós temos também as nossas referências. Eu acho que o Papa Francisco, ele vai ser, como São Francisco de Assis foi escolhida personagem do milênio passado, eu acho que o Papa Francisco vai ser provavelmente o homem pelo menos do século que nós estamos vivendo. Então, começa o Papa Francisco, Dom Vilar e essa sua liderança aqui na comunidade. É uma honra atuar aqui, daí que eu estou aqui há tantos anos. Sim, olha, essa visão empreendedora, ela vai sempre
nos levando a enxergar onde outros não estão enxergando. Não consegue enxergar. E que bom, que Deus nos abençoe e nos guarde sempre nessa missão, compreendendo sempre que nós somos um espaço para Deus reinar, sermos uma casa, ser uma epifania. Exato. E como o Bolsonaro trouxe a questão das nossas capacidades, Deus nos criou com corpo, alma e espírito. Né? Essas três realidades precisam estar harmonizadas. Né? Que às vezes a pessoa está muito cansada, eu preciso dormir. Mas dorme e acorda ainda com aquele um espírito de desânimo, chata. Né? Então o que precisa equilibrar? Descansar a alma. Um dos descansos da alma são atividades em que eu posso produzir o bem para o outro. Isso descansa a alma. Muito. Quando a gente vem de uma atividade ali com os pobres em situação de rua, as outras atividades que temos aqui, cansa o corpo. Mas a pessoa está sorrindo, está feliz. O que dá ânimo à alma são essas atitudes. Inclusive, quando a gente tem um gesto de caridade, produz uma energia tão boa para a pessoa que recebe, para nós que fazemos e para aqueles que estão assistindo também faz bem. Faz bem. Então, realmente, esse é o caminho e nós sabemos o que Jesus vai nos perguntar. O Bolsonaro lembrou agora há pouco, lá em Mateus 25, Jesus vai perguntar, eu estava doente e fizesse algo, eu estava preso, foi me visitar sábado, fui celebrar lá para os presos, né? Eu estava na rua e você me levou banho, levou comida, levou roupa, me resgatou, eu estava nas dependências químicas e você criou um trabalho. Então, nós sabemos o que será perguntado para nós. Então, é necessário, para isso, cuidar do espírito, da espiritualidade, ou seja, a fé, alimentar a fé. E a definição de fé, que eu acho muito exata, é uma de São Paulo, na Carta aos Hebreus, capítulo 11. A fé é o modo de possuir aquilo que se espera. O que nós esperamos? Esperamos o céu. Então, a fé é a virtude que precisa me levar a trazer o céu. Por isso, e hoje, a vida pública, a política, ela é parte essencial. Porque de onde vai fazer a gestão das leis, abrir os caminhos, diminuir a burocracia. E o Bolsonaro é uma mão estendida nesse sentido. E convidamos até, professor Bolsonaro, já estamos aí concluindo o nosso podcast, a dizer ao nosso público uma palavra de esperança para 2023. Primeiro foi uma honra, né, estar aqui, assim, é onde eu me sinto muitíssimo feliz, sempre, às vezes, onde eu venho buscar, às vezes, nos cansaços da labuta diária, é onde eu venho buscar reflexão, venho buscar palavra, buscar a paz tão necessária. Eu tenho, assim, eu acho que vai ser, primeiro, questão de ter otimismo, de acreditar que vai ser um ano melhor. Então, o senhor deixou bem a questão de ter fé de que o futuro vai ser melhor, de que a certeza de que o ódio vai ser vencido. Eu me permiti deixar assim, a oração de São Francisco. Então, a gente de ser um instrumento da paz. Então, que o ano de 23 seja um ano de paz, e a igreja e a nossa paróquia Nossa Senhora do Brasil tem um papel fundamental nessa construção. Como o Papa Francisco tem liderança no mundo, como nossos bispos têm no Brasil, Dom Vilar aqui em Rio Preto e o senhor aqui na nossa paróquia. É uma honra, então vai ser que seja um ano de construção e de prática da paz. Que bom, professor Bolsonaro. A nossa gratidão pela presença aqui, pelo trabalho que faz em favor da nossa cidade, da sociedade, da igreja. Um trabalho, o Bolsonaro tem se dedicado e se dedicará ainda mais na questão
de dar assim uma resposta, de continuar dando uma resposta à questão das concessões, né? É uma mão que temos nesse sentido, a fazer esse tema caminhar, e agradecemos também pelos dons partilhados, a nossa cidade, a nossa igreja, a nossa comunidade, a todo o povo rio-pretense. Como lembrou do Papa Francisco, foram fazer uma entrevista ao pipoqueiro que vendia pipoca na Praça de São Pedro, e ele passou por 3 papas, Papa João Paulo II, o Papa Bento e o Papa Francisco. E pedi uma pergunta, disseram, o que as pessoas vêm buscar aqui? Ele disse, olha, o Papa João Paulo II, as pessoas vinham aqui para ver ele, só de ver elas ficavam felizes. O Papa Bento, as pessoas vinham aqui para ouvir o teólogo. E o Papa Francisco, as pessoas vêm aqui para tentar tocar nele, né? Então, com essas realidades, queremos desejar também que as pessoas possam sentir-se bem quando olhar para nós, para o nosso jeito de viver, que elas possam sentir-se bem em 2023 em ouvir a nós, que de nossa boca possa sair sempre palavras que edificam um ambiente melhor na vida das pessoas. E que elas possam também tocar nos gestos que nós praticamos com a inteligência, com a sabedoria, com a ciência, com a fortaleza, com a piedade, o temor a Deus, com o conselho, né? Muito obrigado, né, pela sua audiência, desejando um ano com muita saúde, muita paz, como o Bolsonaro lembrou, com a oração de São Francisco de Assis, né? Bolsonaro, obrigado, desejando aqui um feliz 2023 ao Bolsonaro, à Wanda, a toda a administração. Obrigado. Muita conexão e fé. Conexão e fé.